Nosso tema que aprendemos com a prece. Acho que todos nós, quando criança, já tivemos alguma orientação nesse sentido. Se fazer uma oração. As religiões em geral, e a grande maioria da humanidade, a grande maioria das famílias tem religião, geralmente começa a falar de Deus muito cedo, quando a criança ainda é criança, e começa a ensinar já os rudimentos da religião, sobretudo a oração, mostrando que há uma necessidade muito grande e a gente está ligado a um ser supremo, a um nosso Pai. A criança é o papai do céu. É assim que ela aprende. Mas com o tempo, é claro que a criança vai se desenvolvendo e ela aos poucos vai também compreendendo melhor o que significa isso. De início ela não entende. Ela simplesmente faz aquilo que a mãe geralmente ensina, ou o pai, ou a pessoa responsável. Mas ela não tem, no início, essa capacidade de compreender o que significa uma oração, uma prece. O problema é que a nossa cultura aqui do mundo ocidental, principalmente a cultura cristã, judaico-cristã, ela leva essa noção para a vida toda. E nem sempre as pessoas, quando fazem a sua prece, a sua oração, estão sabendo o que estão fazendo. Elas fazem isso maquinalmente. Ah, chegou a hora da minha oração. Vou lá fazer minha oração. E na maioria das vezes, a pessoa faz aquilo que ela já decorou, está decorado, já está memorizado. Ela não pensa muito a respeito daquilo que ela está fazendo. A grande maioria só faz uma oração quando está numa situação difícil. Quando tem que pedir alguma coisa para Deus. Não faz uma oração de agradecimento, não faz uma oração de reconhecimento daquilo que recebe. Ontem nós falamos aqui sobre a questão das bênçãos, né, que nós recebemos todo dia, todo momento. Estamos recebendo uma enxurrada de bênçãos. E muitas vezes nós não temos nem consciência de que isso está acontecendo em todo instante. Então, na doutrina espírita, a gente tem uma outra visão que seja prece, uma visão muito mais ampla, muito mais profunda. Não que a doutrina espírita tenha criado isso, pelo contrário, Jesus já falava da prece nesse sentido, da oração nesse sentido. Isso há 2000 anos atrás. O Espiritismo não trouxe nenhuma novidade. Ele apenas está explicando com a linguagem de hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, porque hoje nós temos muito mais conhecimento do que naquela época. Naquela época não havia nem ciência. Então hoje nós temos muito mais condições de explicar o que é uma oração, o que é uma prece, o que ela significa para nós, os benefícios que ela traz e o que nós temos que aprender com ela, que é o tema que nós vamos hoje abordar. O que aprendemos com a prece. Mas todo mundo já notou, Bardella acabou de fazer uma prece aqui, que a prece espírita é uma prece refletida, é uma prece pensada. A gente não fala qualquer coisa na prece. Então, nós sempre pensamos naquilo que nós estamos fazendo, pedindo, mesmo que seja só para pedir. Mas, geralmente, a prece, ela encerra um ensinamento. Ela sempre traz uma mensagem. E essa mensagem é para quem? Para quem está fazendo a prece. Porque nós estamos fazendo a prece e nós mesmos estamos recebendo a mensagem que nós estamos fazendo. Ela tem uma infinidade de utilidades, né? O que nós vamos ver aqui. Então, o que nós vamos
O que nós vamos... Deixa eu estou aqui com o negócio errado. Considerar, primeiramente, nós vamos começar a falar alguma coisa sobre as nossas origens religiosas. E a prece está na religião, a oração está na religião. A nossa origem religiosa aqui do mundo ocidental começa com o povo hebreu, que nós chamamos de judeu. Essa é a origem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala de Moisés, depois fala de Jesus, depois fala do Espiritismo. Então a raiz seria essa primeira revelação, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecendo um pouco da história desse povo, nós vamos perceber que o que caracterizou esse povo, a cara desse povo é a religião. É um povo essencialmente religioso. Isso significa que eles tinham uma ligação muito grande com a divindade. Porque na época, século XVIII a.C., 18 séculos antes de Cristo, isso é tempo muito distante, não é? 1800, 2000 anos antes de Cristo. Já começou esse povo a fazer adoração de um Deus. Que era o Yahvé, Jeová, ou outro nome, o nome não importa. O que nós chamamos de Deus, passamos a chamar de Deus no mundo cristão, né? Passou a fazer essa adoração. Então, e essa religião tinha os seus mandamentos que regulavam a vida das pessoas. Regulava de tal modo que tudo que acontecia estava submetido à religião. Coloquei da mesa à guerra, porque desde o alimento, desde a hora de se alimentar, até a hora de fazer guerra, tinha mandamento. Era a religião que mandava fazer dessa ou daquela maneira. Tudo era regulado pelos mandamentos. Na verdade, os 10 mandamentos que nós conhecemos são aqueles 10 principais, mas havia, segundo os estudos, os historiadores, 613 mandamentos. 613. Que regulava tudo. O indivíduo pode comer, o indivíduo pode se vestir, como é o dia a dia da pessoa, trabalho, compromissos, relações com os outros. Regulava tudo, mas regulava principalmente a adoração. Como adorar esse Deus. Porque esse era o ponto central da religião. Que até hoje é assim. Entre os judeus, até hoje é assim. Os judeus têm um compromisso muito grande com a religião. Mas muito grande mesmo. Eles respeitam as coisas, mesmo aquelas mais antigas, né? Porque também não existe só um segmento no judaísmo. Não penso que o judaísmo é uma religião, é um bloco só. Não, tem segmentos dentro do judaísmo. Assim como tem segmentos dentro do catolicismo. Assim como tem segmentos dentro do protestantismo. E no próprio espiritismo tem variações da doutrina. Porque é impossível, com o ser humano, é impossível você preservar uma unidade homogênea, que não tenha nenhuma variação. É impossível. Né? Mesmo nós, seguindo uma doutrina, frequentando o mesmo centro, a gente tem ideias próprias, que às vezes não é a ideia dos outros. Por quê? Porque isso é próprio do ser humano, a nossa inteligência, nossa capacidade de raciocínio, de imaginação, de criação, de criatividade, é capaz realmente de pensar de maneira diferente. Os mandamentos regulavam, portanto, todos os atos do povo, da guerra à mesa. A vida religiosa era o centro da sociedade judaica. Até hoje, o Estado de Israel é assim. Eles seguem, né,
tudo girava em torno de Yahvé. Tudo. Hoje, por exemplo, a santificação do sábado ainda é observada com rigor, com muito rigor. Para eles é uma coisa sagrada. Então eles observam aquilo com rigor. De maneira que essa característica do povo, segundo a gente pensa, essa já é uma conclusão pessoal, fez com que Jesus nascesse dentro desse povo. Por que ele não nasceu num outro povo? Tinha povos muito mais desenvolvidos, com muita mais capacidade de conhecimentos filosóficos da época. E Jesus foi nascer justamente no povo judeu, por causa da forma de tratar a questão religiosa. Porque a religião, no fundo, é o sentimento mais profundo que o ser humano tem. É o sentimento mais profundo. Não importa a crença. Não importa se o que ele crê também é racional ou não importa. É o sentimento mais profundo. Então, parece que está lá no âmago da alma, né? Recentemente, de uns anos para cá, depois do projeto Genoma, que fez o mapeamento genético do ser humano, alguns cientistas descobriram um gene que eles chamam gene de Deus. Porque eles acham que o ser humano já tem, ele já traz isso ao longo dos séculos, dos milênios, um gene, né, que é responsável pela crença em Deus. Por isso que Kardec dizia, não existe povo, nunca existiu um povo sem uma religião. Fosse qual fosse a religião, fosse qual fosse a crença, todos os povos antigos tinham. Não existia nenhum povo ateu. Então isso é uma coisa inerente ao ser humano. Aqueles que proclamam o ateísmo, a não crença em Deus, eles estão, na verdade, lutando contra a própria natureza deles, para ver se eles se convencem que realmente Deus não existe, mas é meio difícil. Acreditar que o indivíduo não acredita. É meio difícil. Né? O ponto alto era a adoração a um Deus que dizia amar. Esse Deus dizia que amava, mas que ele impunha temor. Quer dizer, nessa época, sim, no passado, Deus era uma autoridade que tinha que ser temida, primeiramente temida, para depois ser respeitada, para depois ser amada. Mas primeiramente tinha que ser temida, tinha que ter medo. Né? O povo também era muito ignorante em relação a hoje. Claro, nós, né, éramos ignorantes em relação a hoje. Então as coisas tinham que ser apresentadas com uma certa imposição, né, certo temor. A adoração implicava em sacrifício. Total submissão ao sagrado. Sacrifício era aquilo que nós já sabemos que é sacrifício. Sacrificar, a palavra sacrificar, é você fazer um esforço maior do que as suas próprias forças. Né? É você realmente perder alguma coisa. Para você conseguir alguma coisa, você tem que perder outra. Isso é sacrifício. Né? Se você, por exemplo, dá uma esmola, né, a uma pessoa, mas aquela esmola não vai fazer nenhuma diferença para você, isso não é sacrifício nenhum. Seria sacrifício se fizesse como o óbolo da viúva, né? Você vai tirando daquilo que você precisa. Aí é sacrifício. Então o povo tinha que fazer esse sacrifício. Né? O holocausto e o sacrifício de bens materiais, plantas e animais. Quer dizer, eles criaram, como todos os povos da antiguidade, os rituais que eles deviam seguir para adorar esse Deus. Adorar a Deus significava
fazer com que esse Deus estivesse sempre satisfeito com o ser humano, desse para ele o que eles precisavam, não mandasse castigo, só mandasse recompensa. Então a adoração tinha esse sentido, comprar a simpatia de Deus. Era comprada. Se não adorar, Deus fica bravo, nervoso, e as coisas não vão funcionar. Porque Deus era visto como se fosse um ser humano. Quer dizer, ele tinha os nossos sentimentos, né? Tinha os nossos milindres, os nossos caprichos. Então Deus era visto assim. Então eles adoravam Deus, porque Deus era o provedor de tudo, dava tudo. Se não adorasse, ele não daria tudo. Né? Então quando viesse uma seca, quando viesse uma enchente, uma epidemia, né? Um terremoto, coisa assim, é porque ele estava nervoso, ele estava descontente com o ser humano. Era assim que se acreditava. Para que ele ficasse calmo, tranquilo, você tinha que estar sempre adorando. E essa adoração era algo constante, diariamente, na vida de todo o povo. E o sábado era o dia consagrado. Sábado era para adoração. Mas esse povo é santo, então. Hã? São santos, então. De modo que você está dando, para viver dessa forma, são perfeitos. Eles acreditavam piamente. Isso há 5.000 anos, 4.000 anos atrás. Eles acreditavam piamente. Todo o povo era assim, né? Nós estamos citando o povo hebreu, mas tem os outros também tinham as suas crenças assim. Sempre acreditava que era um povo preferido. Mas cada um seu livro é pouquinho. Hã? Exatamente. Exatamente. Acho que não dá para generalizar, né? É. Cada um no seu nível, claro. Tinha uns que tinham uma compreensão mais ampla do mundo, do universo, tinha outros compreensão mais estreita do universo. Esses aí sempre depositavam toda a sua crença num Deus que era responsável por tudo. Era o provedor de tudo. E a gente tem que agradar o provedor, senão fica sem o sustento da vida, né? Muito bem. O holocausto que nós falamos era o seguinte, eles sacrificavam animais, eles achavam que, por exemplo, que Deus precisava desse sacrifício, que Deus precisava desses rituais, que Deus precisava dessa adoração. Deus precisava disso. Era uma necessidade dele. Por isso nós tínhamos a obrigação de dar. É diferente do que nós acreditamos hoje. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Né? Então, a natureza não precisa do ser humano. Com o ser humano ou sem o ser humano, a natureza vai. Mesmo que o ser humano destrua tudo que existe na Terra, o universo não vai acabar. Né? Vai continuar, mesma coisa, independente do que nós fizermos. Porque nós somos muito insignificantes diante da grandeza do mundo. Por mais que a gente queira ser importante, não somos. Agora, esse povo achava que eles eram importantes para Deus, que Deus precisava deles, que Deus se alimentava das emanações da queima, que eles queimavam o sangue dos animais, e aquilo subia para as narinas de Deus, e Deus aspirava aquela fumaça, né? Aqueles gases que subiam, e isso era uma forma de Deus se alimentar. Era uma coisa um tanto contraditória na maneira como nós pensamos hoje, né? Mas para eles não. Como é que os índios pensavam? Os índios, nossos índios, é mais atrasado do que os hebreus. Culturalmente mais atrasados. Né? O panorama religioso e social, no tempo de Jesus, já tinha mudado muito. Já era 1.300 anos depois de Moisés, 13 séculos depois. Já tinha mudado muito. Muita coisa tinha mudado.
de uma maneira ampla. Mas aquilo que era a essência da religião não mudou. Os 10 mandamentos não mudaram, continuaram lá. Embora houvesse grupos, como o dos fariseus, por exemplo, que nem sempre seguiam à risca os mandamentos. Eles tinham algumas interpretações. Mas os saduceus não. Os saduceus seguiam à risca aquilo que estava lá nos 5 livros de Moisés. Porque já eram grupos diferentes, segmentos diferentes. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os samaritanos, tinha os essênios, tinham vários segmentos dentro do judaísmo, que tinham entendimentos diferentes, mas isso não tirava a unidade da crença. Tinha variações apenas, né? Assim, por exemplo, como entre nós aqui, os católicos e os evangélicos são bem parecidos, pouca coisa, pouca diferença. Os princípios fundamentais são os mesmos, né? É mais a forma do que o fundo. Muito bem. Então Jesus vem numa época bem mais avançada e ele veio justamente num momento de muita tensão social sob o domínio do Império Romano. Era um momento difícil para o povo. Havia muita pobreza na época. Havia muita injustiça nessa época e havia muita violência, sobretudo. As leis eram pesadas para os pobres, né? E privilegiavam quem tinha o poder, quem tinha riqueza. Sempre foi assim na história da humanidade. Agora imagine nessa época como era, né? E os judeus frequentavam as sinagogas e o templo de Jerusalém. As sinagogas era como se fosse o templo de cada cidade. Não era bem um templo. Para ser templo tinha que ter toda aquela pompa, né, dentro de Jerusalém. Mas eram as filiais do templo, né, onde os judeus faziam as suas orações, onde eles liam as escrituras, onde eles interpretavam e discutiam as escrituras. As sinagogas eram os templos locais. Isso. Como se fosse uma igreja. Como se fosse isso aqui, né? Lá eles se reuniam. E, evidentemente, havia uma obrigação de todos frequentar a sinagoga e de ir ao templo pelo menos uma vez ao ano. O templo ficava na capital da província, Jerusalém. A capital era distante. Aí, se locomover até a capital era trabalhoso, sofrido, porque tinha que ser ou no animal ou a pé, né? E a família tinha que ir uma vez ao ano para agradecer, para orar lá no templo e fazer a sua oferenda, fazer a sua oferta. Isso era uma obrigação que todos tinham. Isso vinha já de séculos, de milênios. Jerusalém. Mas a Meca é dos islâmicos, né? Do islamismo. Também tinha, essa coisa já vem antes deles, né? A vida era difícil, sofrida do povo, luta pela sobrevivência, esfriamento da fé. Havia muita exploração. Então Jesus viveu nessa época, né? O papel religioso mais importante naquela época era dos fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos, os mais religiosos, os mais fanáticos da época, que tinham um papel importante. Eles não existiram sempre. A partir de determinada época surgiu esse grupo que realmente ostentavam a religião, gostavam de mostrar que eles eram religiosos e de envolver o povo na religião, não deixar esfriar a fé do povo. Eram os fariseus. Eram os falantes, eles falavam muito, faziam muito discurso, e faziam esse discurso geralmente em praça pública ou nas sinagogas,
e eram importantes, e pertenciam a uma classe média do povo, né? Tinha uma situação mais ou menos equilibrada financeiramente. E entre as obrigações, por exemplo, da que a religião impunha, era o jejum. O jejum fazia parte das obrigações religiosas, e o dízimo que tinha que pagar. O dízimo era a 10ª parte, a 10ª parte da renda familiar tinha que ser encaminhada para manter a sinagoga, claro, né? Tem que manter o serviço da sinagoga, tudo aquilo. Então, era como os evangelhos fazem hoje. Era um dinheiro que você devia para Deus, tinha que pagar, era obrigado a pagar. Né? É evidente que nem todo mundo pagava, porque nem todo mundo... Né? Mas eles conseguiam, o trabalho dos fariseus era principalmente de cobrar isso. E participar dos atos religiosos. Era obrigação. E custava dinheiro, né? Como hoje, né? Dinheiro sempre esteve presente. A família para ir, por exemplo, quando Jesus nasceu, segundo conta Mateus, quando Jesus nasceu, eles tinham que fazer uma oferta, um agradecimento pelo menino que nasceu. Então eles iam até Jerusalém, a família toda, era uma distância considerável que tinham que fazer, demorava muito tempo, como é que era o transporte, né? Mas iam até lá e lá fazer oferta. Segundo Mateus, como a família era pobre, eles ofereceram para sacrifício uma pombinha. Uma pombinha. Se fosse um pouquinho mais abonado, podia oferecer uma ovelha. Se fosse mais abonado ainda, um bezerro. Quer dizer, conforme o poder aquisitivo da família, era a oferta que se fazia. Isso aí eles não abriam mão. O pessoal acreditava nisso. Né? Os 3 reis magos, né? Eles eram judeus também. Foram lá no nascimento de Jesus, que é uma estrela. Essa história é uma história também que puseram lá, né? De que havia... Na verdade, não eram reis magos, eram pastores. Eles não falam em rei, não. Eram pastores que tinham sido avisados, né, de que Jesus teria nascido, como se fosse uma revelação, porque não existia Jesus. Né? Um menino que nascera seria o rei dos judeus, coisa assim. Né? Aí eles teriam seguido essa estrela e teriam levado presentes, né, para esse menino. Isso conta no Evangelho de Mateus. É uma história que conta. A gente não sabe até que ponto isso realmente aconteceu assim, né? Ou descreveram assim. Só para vocês terem uma ideia, os evangelhos que a gente lê, estão aqui, né? Esses evangelhos, eles não... Ninguém sabe, ninguém tem a origem dos evangelhos, os originais dos evangelhos. Porque isso aqui foi escrito em pergaminho, que eram couros de animais que eles preparavam e ali eles escreviam. Era muito difícil a escrita. Os originais ninguém sabe. Então, os evangelhos que nós temos hoje é cópia de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, né? E é claro que durante esse tempo todo houve uma série de alterações, não tem dúvida nenhuma. Por isso que Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca muito bem que a única parte que interessa realmente para o Espiritismo é o ensinamento moral de Jesus. O restante, a gente não tem certeza do que realmente aconteceu aquilo da maneira como é contado. Até porque os evangelhos, os 4 mesmo, eles não são iguais em tudo. Há certa... Você lendo Mateus, João,
Marcos e Lucas, você vai encontrar certas divergências na descrição, na narrativa. Então, mas como interessa para o Espiritismo é o lado moral, é isso que a gente pega deles. Porque o lado moral todo mundo todo mundo concorda. Agora, se for na narrativa mesmo, se comparar um com o outro, você vai encontrar certas diferenças, né? Jesus pregava uma reformulação de ideias e costumes. Então foi um choque para o povo, para todo mundo, né? O que Jesus começou a ensinar, porque ele começou a discordar de várias coisas. Isso ensinava. Isso nós já vimos aqui, né? Por isso que ele dizia assim, diziam os antigos, amarás os teus amigos, odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai até mesmo os vossos inimigos. Isso era uma mudança total. Só aí, quer dizer, era uma inovação que ele põe. Né? Os antigos, quem eram? Moisés, os profetas mais antigos. Porque os profetas mais próximos de Jesus já falavam no amor até os inimigos. Mas os antigos não. Eles falavam no ódio, quer dizer, segundo eles, Deus odiava os inimigos dos judeus, porque Deus estava do lado dos judeus e contra os inimigos. Assim como nós, né? Quando nós fazemos uma oração, se nós temos alguém que nos ofendeu, a gente faz oração por nós, né? Não por aquele que nos ofende, né? Porque nós ainda não seguimos Jesus. Não oramos pelo inimigo. Agora é engraçado, os judeus, você quer falar com uma pessoa que é mão de vaca, você fala que esse cara é judeu, né? Você vê como é que é. Eles são os povos mais ricos que tem no mundo. Então, isso que Hitler matou muitos. Porque eles tinham muito dinheiro, eles mandavam no mundo, né? E como é que explica, né? Esse materialismo acirrado. É um povo determinado, né? E Jesus nasceu lá, ele não nasceu lá por acaso, porque ele realmente tinha que ser determinado, né? Determinado até a contrariar as ideias que existiam ali dentro. Então não foi por acaso. Se ele tivesse nascido num outro povo, talvez não desse certo o que ele fez. Por que ele nasceu lá? A gente está vendo agora mesmo, dá uma briga lá do Israel na faixa de Gaza, né? Soltaram uns mísseis lá contra Israel. Israel já revidou, já morreram dezenas de pessoas. Israel, né? Quer dizer, vocês vendo, Jesus nasceu lá. Estão em guerra até hoje. Né? Mas se nasceu lá, tem um sentido, não tem dúvida nenhuma. E nós ainda não penetramos nesse conhecimento mais profundo, né? Ah, sim, os grandes, se a gente for verificar, os judeus levaram grande parte dos prêmios Nobel, né, no mundo todo, porque fizeram grandes descobertas. Nós estamos falando mesmo aqui com o Nilson sobre a questão da vacina, né? A vacina Sabin, por exemplo, é de judeu. E salvou, quantos milhões já não salvou? Né? O Sabin, o outro lá, como é que chama? Não, o outro, tem duas vacinas, a Sabin e a outra lá, não me lembro bem, também judeu. O Einstein, né? Então, é claro que tem muita coisa, né? Mas não é porque eles eram judeus, eles nasceram no lugar que favoreceu o desenvolvimento dessas capacidades, claro. Né? Jesus não desprezava as Escrituras. Pelo contrário, ele estudava essas Escrituras. Ele ia lá ao templo, no templo essas Escrituras eram lidas e ali eram interpretadas. O que ele fazia era dar uma outra leitura, uma outra interpretação. Então, como ele pegar? Aqui pegar a Bíblia, né? Você pega a Bíblia,
Ora, a Bíblia é de todo mundo, né? Mas você lê aqui, o espírita lê de um jeito, o católico lê do outro, o evangélico lê do outro. Jesus lia do seu jeito, da sua maneira. Né? Ele não era contra, senão ele falava, esqueçam isso aí, né? Mas não, por isso que ele fala, não vim destruir a lei. Por quê? Ele veio apenas o quê? Dar um avanço no conhecimento. Porque uma coisa nova não destrói a antiga, dá continuidade. Na ciência, sim. O sujeito vem, descobre, inventa uma coisa, vem outro, inventa uma coisa melhor. Aperfeiçoa aquela. E aqui sim vai. Mas você não pode considerar o que ele fez antes. Né? Porque o que ele fez antes foi a base. Jesus ensinava a vida a partir das normas de convivência fraterna. Ele ensinava o dia a dia. A preocupação de Jesus era a convivência. Ele não estava preocupado muito com a adoração, não. Ele desviou um pouco o foco. O foco antes era adorar. Jesus se preocupou mais com a convivência. Que ele viu que o problema estava ali. E por isso ele não foi aceito na sociedade judaica, porque ele realmente contrariou algumas ideias. Contrariou em termos. Né? Na verdade, ele aperfeiçoou as ideias. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Esse foi o grande mandamento. Esse mandamento, segundo Jesus, substituía todos os outros. Todos os outros 613. Porque se você fizer isso, tudo é decorrência disso. Então, para Jesus, ele fez uma síntese de tudo. Quer dizer, ele pegou aquilo, tirou o que tinha de mais precioso, né? E divulgou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Mas como nós vamos amar a Deus, como diz o João, né? O João Gonçalves aqui? Como nós vamos amar a Deus que nós não vemos? O próximo que nós vemos a gente não ama, como é que amar a Deus que nós não vemos? Né? Então, na verdade, amar a Deus significa amar os filhos de Deus. Porque se Deus é pai, é claro que ele ama todos os filhos. É claro que ele quer que todos os filhos sejam amados. E para que todos sejam amados, um tem que amar o outro. Não tem jeito. Né? Conclusão lógica. Com isso, ele dava uma visão mais ampla e mais profunda do que significava obediência a Deus. Então, obedecer a Deus não era propriamente ficar adulando Deus, paparicando. Não era isso. Era amar o próximo a si mesmo. É isso. Viver a sua vida, né? Como ela tem que ser vivida, mas sempre com esse bom sentimento em relação àqueles que estão conosco, começando dos mais próximos aos mais distantes que a gente possa conviver. Porque não tem jeito de amar um indivíduo que mora, por exemplo, no Japão. Como é que eu vou amar uma pessoa que mora no Japão? Mas se eu amar a pessoa que mora aqui, esse ama o outro, esse ama o outro, então essa corrente de amor está no mundo todo. Não, no mundo todo. Então a gente se uniria por uma corrente de amor, um amando o outro. Só que isso é fácil falar, o difícil é colocar isso em prática. Né? Aí vem a questão da oração. Quando ele, no Sermão da Montanha, que ele falava com o povo, ali estava, porque no Evangelho, há duas plateias para Jesus, duas plateias. A primeira plateia é dos seus discípulos. Na verdade, há três plateias, nem duas, são três plateias. A primeira plateia é dos seus apóstolos, aqueles 12, com quem ele conversava. A segunda plateia são os discípulos, que não são os apóstolos, e muito mais, outras pessoas. Havia uns 500 discípulos.
E Jesus falava com todo mundo. E a terceira plateia era o povão, que não participava daquilo, mas que ele teve oportunidade algumas vezes de conversar, como foi no chamado Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, que é chamado pelo Mateus, porque o Marcos fala que não foi uma montanha, foi numa planície. Então a gente, né, são essas coisas. Mas ficou conhecido como Sermão da Montanha, porque realmente é um momento assim mais romântico, né? Ele cria um clima mais Jesus num monte. Por que ele imaginou fosse um monte? Porque como é que Jesus ia falar para uma multidão se não fosse num monte? Ele tinha que estar mais alto, ou ele subia numa árvore, né? Ou então ele estava num lugar mais alto e o pessoal embaixo ouvindo, né? E naquela época não tinha microfone, sabiam disso, né? Não tinha microfone. Então ele tinha que falar alto, tinha que usar a voz, para o pessoal ouvir, né? E a gente não sabe que circunstância ocorreu isso. Na verdade, não devia ter muito vento, porque se tivesse vento, por exemplo, já não dava. Você estava falando contra o vento, não conseguia o pessoal ouvir. Como é que o pessoal ouvia? Porque ele devia estar realmente no lugar mais alto, foi o que o Mateus coloca lá, né? Então, quando ele falou da oração, a oração praticamente Jesus fala, ela é o ponto mais alto da vida, da nossa vida. Porque é o nosso encontro com o Pai, que Jesus chamava Deus de Pai. Enquanto os outros chamavam Deus de Jeová, Yahvé, Senhor, Supremo, ele chamava Pai, só isso. Ele tratava Deus com intimidade, é meu Pai, nosso Pai. Então Deus era íntimo, não era alguém que esteja longe, que esteja num palácio ou distante, numa estrela, não. Deus era Pai, quer dizer, o Pai está sempre junto. Então, se eu quero falar com Deus, eu posso falar com Deus a hora que eu quiser. Porque além de ser um Pai, Ele é o Pai Supremo, Ele está em todo lugar, qualquer momento. Basta, então, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Porque ele considerava que as pessoas que se apresentavam publicamente para orar, na verdade elas estavam querendo aparecer. Né? Não é isso? Então, Jesus estava fazendo uma crítica a essa situação. Porque a oração não é isso. A oração é uma coisa diferente, é uma coisa íntima. É claro que quem fazia isso, os fariseus, eles oravam porque eles queriam que o povo orassem junto, e oravam junto, né? Mas Jesus coloca, orar em pé, quer dizer, em pé ainda, só ficava em pé, né? Quer dizer, ficar em pé era um gesto de respeito, né? Não é assim? Antigamente na escola, hoje não sei, quando entrava uma autoridade na sala de aula, todo mundo levantava, né? Assim, entrava o diretor, uma visita, todo mundo levantava. Quer dizer, é um gesto de respeito, né? Como chega uma pessoa indo nessa casa, também nós não ficamos sentados na cadeira esperando ela entrar. A gente vai lá, dá um cumprimento, fica em pé, gesto de respeito. E eles faziam isso, mas é um gesto que realmente não faz mal para ninguém, né? Orar em pé. Mas Jesus criticou porque ele quis demonstrar que, na verdade, aquela atitude era mais uma atitude de arrogância, né? de vaidade. Porque os fariseus, além de tudo,
Eles usavam umas vestes, uma roupa muito especial. Às vezes a gente vê em filme essas coisas, né? Eles usavam uma roupa especial. Como se fossem sacerdotes. Né? E o povão não tinha essa roupa, né? E eles ficavam nas esquinas, nas sinagoga, nas esquinas, né? Então Jesus disse, bom, já receberam a recompensa, por quê? Porque a recompensa é realmente eles serem reconhecidos como boas pessoas, religiosos. Já foram reconhecidos, acabou. Essa oração não tem outro efeito. Jesus quis dizer isso, né? Mas quando quiserdes orar, quando quiserdes orar, Deus não obriga a orar. Ninguém é obrigado. Veja bem. Não é obrigado. Por que não é obrigado? Porque se uma oração por obrigação não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Não partiu a questão da vontade, né? Você está fazendo aqui por imposição. Vai rezar aí. Reza aí. Joelha reza. Quer dizer, que valor tem isso? Espiritual? Nenhum. Quando quiserdes, quer dizer, Jesus não estabelece uma obrigatoriedade para orar. Só quando a gente quiser, quando tiver vontade. Senão, não serve. Entrar em vosso quarto, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E ninguém precisa saber. E vosso Pai, que sabe que você passa em segredo, os recompensará. Então veja que como é delicada, como Jesus, então não é o Espiritismo que ensina isso. É Jesus que está falando. Está lá, está aqui no Evangelho. Orai a vosso Pai em segredo. O que significa em segredo? Ninguém precisa saber, você não precisa ficar falando alto, você não precisa ficar falando, para todo mundo ouvir, não há necessidade. Porque Jesus considerava que Deus está em nosso coração. O Pai, né? Ele fala o Pai, nem fala Deus. Vosso Pai. E vosso Pai, Jorge Pai. Ele trata de Deus com intimidade. Deus é íntimo. Na verdade, é o mais íntimo de tudo. Nenhum ser humano é tão íntimo de nós como Deus. Porque está em nós. Não afeteis orar muito em vossas preces. Veja bem. Como fazem os gentios. Os gentios eram os outros povos que tinham outros deuses. Né? Outros deuses. Que pensam ser pela quantidade de palavras que serão atendidos. Jesus que fala isso, não é Espiritismo. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitai antes de o pedir. Veja que é tão claro, não tem como a gente interpretar de outra maneira. É claro, objetivo, simples. Ora, Deus já sabe. Antes de orar, ele já sabe o que eu vou falar. O que eu vou pedir. Já sabe. Aí você vai perguntar, por que ora então? Bom, aí são outros 500. Né? Porque na doutrina espírita nós sabemos por que nós oramos. Porque por isso, o que a prece nos ensina? Porque a oração que nós fazemos é para nós mesmos. Nós estamos orando para nós. Deus está em nós. É nós que temos que ouvir o que nós falamos. O que nós pensamos. Nós temos que ouvir aquilo. Tomar consciência. Então é mais profundo que a gente pensa aquilo que Jesus ensinou. Então veja que ele diz que não é para orar muito. Você fica orando muito.
Não é a quantidade, não é a quantidade. É o sentimento. É a fé. É a certeza. Então eu posso fazer 10 orações, mas essa é fraca. Não vai. Você não tem muita confiança naquilo que você está fazendo. Eu vou fazer oração, mas Deus não vai me ouvir. Será que vai ouvir? Vai nada. Quer dizer, então, nós estamos falando da vontade, né, Aninha? Era isso a questão da vontade. Eu tenho que pôr toda a minha vontade, toda a minha força de vontade, para que a oração tenha um efeito. Isso nós não vamos falar do efeito da oração, porque é outro tema, né? outro assunto. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Está lá em Mateus isso. Não foi o Espiritismo que inventou. Isso vem de Jesus. Né? O que ensina Jesus? Agora as nossas conclusões. Aí já a conclusão que eu tirei disso. Né? Que a oração é a nossa fala com o Pai. Isso é oração. A questão de ser no quarto, ou na sala, ou na cozinha, isso é uma linguagem que ele usou, porque o quarto é o nosso lugar mais íntimo, é onde nós temos mais intimidade, e é onde a gente se recolhe. Se a gente tiver com um problema muito grande, né, tiver que chorar, a gente vai lá, fecha a porta do quarto e vai chorar lá no quarto. É o nosso lugar mais íntimo. Então é ali, no lugar mais íntimo, que nós encontramos Deus. Porque Deus está no lugar mais íntimo nosso. Deus é a nossa origem. Ele está em nós. Então a nossa oração é a nossa fala com o Pai. Que o Pai está ao alcance de todos. Todo mundo. Qualquer um. Qualquer pessoa. Não é esse, não é aquele. Que não é preciso lugar especial, nem sair de casa, nem do quarto, nem de nossa intimidade para falar com Deus. Quer dizer, não tem lugar, não tem tempo. Deus é a presença constante em nossa vida. Que não é necessário sacrifício ou qualquer cerimonial para falar com Ele. Que não é preciso nem mesmo palavras. Basta o sentimento. Porque a oração é secreta e, portanto, se pode falar com Deus em pensamento. É o que nós acabamos de... Dá para tirar outras conclusões, né? Não é preciso repetir palavras, fazer longas orações, nem rituais, nem roupas especiais, nem toque de instrumento, nem canto, nem dança, nem qualquer outro ato. Não precisa. A oração é algo íntimo, secreto, né? Está na câmara secreta da nossa alma. É aquilo que o pensamento basta. Basta pensar e nós já estamos com Deus. Basta pensar. O Chico, quando ele visitava as pessoas, né? Ele tinha uma moça que estava amada, a Valéria. E ele mandava que ela falasse Jesus, era uma oração. Isso, exatamente. Era uma oração. A oração pode ser um pensamento. Pode ser um gesto. Aliás, ela já é um gesto, porque nós oramos sem saber que estamos orando. Quando eu dou um conselho para alguém, quando eu quero ajudar alguém, mesmo que seja uma palavra, um gesto, um carinho, um abraço, é uma oração. Porque é onde eu encontro Deus. Deus está nisso. Está nesses pequenos gestos. Às vezes, inconscientemente, nós não nem temos consciência disso. Mas é aí que está Deus. Acabamos de ouvir aquela Ouço Deus, né? Aquela música, né? Que Deus está em tudo.
Mas em nós ele está, sobretudo, no pensamento, no sentimento. Né? Que orar em segredo é um ato personalíssimo. Quer dizer, é intransferível. A minha oração não é a sua. Não tem como eu transferir. Você vai rezar no meu lugar. Você pode rezar no meu lugar, só que a oração sua não é a minha. A oração sua é sua. É você que faz. É diferente. Então, por exemplo, se eu faço uma oração por um ente querido, eu peço para alguém fazer, é claro que a minha tem mais poder. Por quê? Porque eu estou afetivamente ligado. A minha ligação é muito mais rápida. Eu já estou ligado. O outro vai fazer, vai ajudar também. Mas é a minha, diferente. Por isso que uma mãe, por exemplo, quando ora para o filho, a oração dela é muito mais poderosa, muito mais efeito. Por quê? Porque é ela que está fazendo. Outras pessoas podem fazer e ajudar, mas não vai ser como ela. De jeito nenhum. Não tem como. O que pode acontecer, geralmente, quando as pessoas pedem oração, vocês façam oração por mim lá no centro, tudo bem, mas seria bom que você fizesse também. Você fizesse, talvez até, se for no mesmo horário, melhor ainda, porque aí nós estabelecemos uma ligação com você, te ajudando a fazer a sua oração. Né? Porque a oração é justamente esse desejo, esse anseio de poder beneficiar alguém. A melhor oração, a melhor prece, que dizem os Espíritos, é de agradecimento. Mas a oração que eu faço por alguém, ela é melhor do que a oração que eu faço por mim mesmo. Porque eu estou dando, dando o que se recebe, né? Porque se eu faço oração por alguém, eu estou demonstrando amor. E aí, é claro que Deus, porque amar a si mesmo ainda, né? Mas amar o outro, se for por um inimigo, então, essa oração é mais poderosa, né? Ela pode não ter efeito lá no inimigo, o inimigo não está preparado para receber, mas vai ter efeito em mim. Né? Pai Nosso. A oração Pai Nosso, a oração de Jesus. Isso. Deixou para Ele é uma oração simples. Pode ver que Jesus só deu uma oração bem simplesinha, que é para todo mundo fazer. Muito simples, né? Tem uma criança, sabe o Pai Nosso. Que é a oração mais simples do mundo. Ele não deu oração de 10 folhas, 20 folhas. Lê aquilo lá, tudo. Não. Faça isso, só isso. Porque o que vale é o sentimento. Quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu estou fazendo em relação a um problema que eu quero resolver, a uma dificuldade minha, um sofrimento que eu estou passando, alguém está passando. Então eu faço o Pai Nosso, porque é a oração que Jesus ensinou. Mas eu não preciso necessariamente fazer o Pai Nosso. Ele deu um exemplo para mostrar como a oração é simples. Como que ela deve ser bem simples. Né? Orar, que o Pai nos ouve porque é bom e misericordioso. E sabe do que precisamos, antes mesmo de fazermos o pedido. Nós já falamos aí. Né? Que ao orar estamos nos comprometendo com o Pai a compreender e perdoar nossos ofensores. É claro, aí o Pai Nosso, né? É um compromisso. Perdoa, né, as minhas ofensas, assim como perdoo, né? Será que perdoa mesmo? Na medida em que perdoam, né? A parábola do fariseu e do publicano é aquela que vocês conhecem. 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu estando em pé, veja bem, as características, estando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu lhe rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos, veja bem, e adúlteros, ora, nem mesmo como esse publicano que está aí. Jejuo 2 vezes por semana.
Ele cumpre, né? E dou o dízimo de tudo que possuo. Ele cumpria a obrigação religiosa. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. Eu vos declaro que este, o publicano, retornou justificado entre os seus, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Está em Lucas, capítulo 18, 9-4. Bem claro também, não tem dúvida nenhuma. O que é a oração? Quer dizer, eles foram ao templo orar, porque era o templo que eles iam ao templo, né? Era o lugar onde se sentiam bem, lá, e oravam. E o fariseu era o religioso, o publicano era o considerado corrupto, ladrão. Por isso que ele fala, os ladrões, né? O que esse cara vem fazer aqui? O que esse cara vem fazer aqui? O cara já pensou assim, é assim que a gente faz, né? E não é, isso não é certo. Todo mundo é filho de Deus. Todo vai responder pelo que faz, né? Nessa parábola, Jesus enfatiza a necessidade de termos o coração puro para falar com Deus. Não é porque Deus não nos ouve, mas porque a sinceridade de coração é uma condição natural para chegarmos a Ele. Quer dizer, não é Deus que não... Deus vem a nós, é nós que não conseguimos ir, né? Por causa das nossas dificuldades. A pureza de que falamos não é santidade. Não quer dizer que tem que ser santo. Se for santo, então não dá para fazer oração nenhuma. Não é a perfeição, nós não somos perfeitos. Mas é o esforço que fazemos para compreender e perdoar o adversário, o ofensor. Pois o sentimento de ódio contra alguém é um obstáculo natural para a prece, é um obstáculo natural na prece, na oração. Se eu tiver com um sentimento ruim contra alguém, como que vai sair? Que sentimento vai sair na minha oração? Como que eu vou chegar ao Pai? Desse modo, desarmar-nos de qualquer má intenção, uma condição, esforçar-se para ser bom, já é uma prece. A autocrítica do publicano serve para todos. Na verdade, quando nos apresentamos perante Deus, não temos como ser diferente daquilo que realmente somos. Mas é a grande oportunidade de nos examinar a nós mesmos e propormos a nos transformar. Por isso, perdoa nossas ofensas, assim como eu me esforço, né? Para perdoar aquele que nos ofende. Quer dizer, na verdade, como que eu acho que eu posso me apresentar diante de Deus? Como eu sou. Não dá para pôr uma máscara, né? Falar, Deus, como eu sou bonito. Não dá. Não tem como. Eu posso ser hipócrita diante dos outros, mas diante de Deus, não. Então, na oração, eu estou, na verdade, diante de mim mesmo. Eu me vejo na minha frente, como eu sou. Por isso que o publicano estava ali com vergonha, né? Com vergonha. Quando a gente comete um erro muito grave perante uma pessoa, a gente fica com vergonha, não fica? Fica constrangido. Fala, poxa, o que eu fui fazer, né? Por quê? Porque você reconhece o seu erro. A prece que os bons espíritos recomendam é justamente a prece que nos leva ao autoconhecimento. Quer dizer, na prece a gente faz um autoexame. É o momento do autoexame. Eu estou pedindo isso para Deus. O que eu mereço? O que Deus pode me dar? O que eu posso conseguir? Aí eu vou me examinar. Diante de Deus não há como esconder a verdade. Ela apresenta clara e pura. Diante de Deus somos o que somos, nem mais, nem menos. Como diante de Deus
que é o Ser Supremo, tudo o que é mal em nós aparece. Então, o que nos resta fazer, se não reconhecer as nossas limitações, nossos defeitos, pedir que nos ajude a nos superar pouco a pouco, a fim de conquistarmos a nossa autonomia moral, condição indispensável para a felicidade. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, é a pureza de coração que nos leva a Deus, ou que faz com que nós possamos sentir a presença de Deus, que é uma coisa difícil hoje, principalmente no mundo que nós vivemos. Sentir Deus, né? Sentir Deus é uma experiência que a gente deve procurar. Eu quero sentir Deus. Como que é isso? Então, eu tenho que procurar me melhorar, né? A prece é uma necessidade nossa. Não é Deus que precisa de nossas preces. Somos nós que precisamos de Deus. Deus é perfeito. A prece educa-nos o pensamento através do exercício do bom sentimento. A prece verdadeira leva-nos ao autoconhecimento. A prece desperta em nós a necessidade de melhorar. Aí eu pus aqui uma prece espírita, que é do Emmanuel, que essa prece realmente é muito interessante. Eu acho que ela dá uma síntese daquilo que Jesus ensinou. O que nós vamos pedir para Deus? Já que a gente pede muita coisa, né? Então, Emmanuel pegou essa prece aqui. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Eu acho que essa prece do Emmanuel, ela enfecha tudo isso. Porque o Emmanuel não está pedindo coisas, ele está pedindo condições. Geralmente nós pedimos coisas. Eu estou com um problema. Eu quero que Deus resolva esse problema para mim. Eu quero que Deus mande alguém para resolver esse problema. É assim. Eu esqueço de pedir condições para eu resolver. Força, coragem, confiança, tranquilidade, porque eu vou resolver. Eu esqueci de pedir o essencial. Quer dizer, eu peço já os efeitos, eu não vou na causa da questão, né? Geralmente nós fazemos isso. Eu tenho esse problema. Né? Então eu quero me livrar dele. Primeiro, que nós não sabemos por que esse problema está lá. Segundo, o que esse problema está dizendo para nós. Né? Porque nenhum problema surge na nossa vida sem necessidade. Ele surge porque nós precisamos enfrentá-lo, e no enfrentamento desse problema nós crescemos. Quando nós resolvemos o problema, ou totalmente, ou pela metade, tem problema que nós não vamos resolver.
mas vamos aprender a trabalhar com ele, né? Quando isso acontecer, nós já somos outra pessoa, nós já crescemos. Então, o Emmanuel, nessa mensagem, oração nossa, é uma das mensagens mais bonitas do Emmanuel, que vai fechar o ensinamento, né? E assim, encerramos nosso assunto.